Dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. E estamos o quê? Último dia do primeiro mês do ano, terminando com sucesso. Finalizando o ano, ó, lendo a última parte do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, a gente já vai ter terminado hoje o primeiro livro do ano. Então, a gente está aqui na página 293, bem no finalzinho mesmo, que fala sobre o autor, e depois tem uma sessão especial. A gente vai ler logo mais, mas primeiro a Vânia vai fazer a nossa oração. Obrigada, Senhor. Finalizando janeiro, último dia do mês, né? Finalizando nossa leitura. Graças a Deus estamos aqui. Obrigado por ter nos sustentado. Senhor, receba nosso dia, receba nossos pedidos, receba nossas orações. Entrego, Senhor, todos os nossos desejos e com muita gratidão por estamos concluindo o mês de janeiro com saúde, junto com as nossas famílias, conseguimos reunir todos os dias para mais este aprendizado. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, então. Sobre o autor Robert Kiyosaki. Mais conhecido como o autor de Pai Rico, Pai Pobre, apontado como o livro número 1 de finanças pessoais de todos os tempos. Robert revolucionou e mudou a maneira de pensar em dinheiro de dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é um empreendedor, educador e investidor que acredita que o mundo precisa de mais empreendedores para criar empregos. Com pontos de vista sobre dinheiro e investimento que normalmente contradizem a sabedoria convencional, Robert questionou fama internacional por sua narrativa direta, irreverência e coragem e se tornou um defensor sincero e apaixonado da educação financeira. Robert e Kim Kiyosaki são os fundadores do Rich Dad, uma empresa de educação financeira, e os criadores dos jogos Cash Flow. Em 2014, a empresa aproveitou o sucesso global dos jogos do Rich Dad para lançar uma nova versão revolucionária de jogos online e para celulares. Robert tem sido considerado um visionário que tem um talento de simplificar conceitos complexos, ideias relacionadas a dinheiro, investimento, finanças e economia. E tem compartilhado sua jornada pessoal rumo à independência financeira de uma forma que encanta o público de todas as idades e histórias de vida. Seus princípios fundamentais e mensagens, como sua casa não é um ativo e invista para o fluxo de caixa e poupadores são perdedores, despertaram uma enxurrada de críticas e zombaria, para depois invadir o cenário do mundo da economia ao longo da última década de forma perturbadora e profética. Seu ponto de vista é de que o velho conceito arrume um bom trabalho, poupe dinheiro, saia das dívidas e invista em longo prazo em uma carreira diversificada, se tornou obsoleto na acelerada era da informação. As mensagens e filosofias do Pai Rico desafiam o status quo. Seus ensinamentos estimulam as pessoas a se tornarem financeiramente proficientes e a assumirem um papel ativo para investir em seu futuro. Autor de diversos livros, incluindo o sucesso internacional Pai Rico, Pai Pobre, Robert participa frequentemente de programas midiáticos ao redor do mundo, como CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera, GBTV, PBS e Larry King's Live, Oprah, People's Daily, Sydney Morning Herald, The Doctors, Straits Times, Bloomberg, NPR, USA Today e centenas de outros. E seus livros frequentam o topo da lista dos mais vendidos há mais de uma década. Ele continua a ensinar e inspirar o público do mundo inteiro.
Para saber mais, visite o site www.sériepairico.com ou o site original em inglês, www.richarddad.com. Bônus sessão especial, Independência Financeira, a Guia da Libertação. Nota do editor, novos tempos. Houve muitas mudanças na economia e no cenário financeiro desde que Pai Rico, Pai Pobre foi publicado pela primeira vez em 97. 20 anos atrás, Robert Kiyosaki desafiou a sabedoria convencional com sua afirmação ousada de que casa não era um ativo. Seus pontos de vista controversos sobre dinheiro e investimento foram recebidos com indignação e críticas. Em 2002, bem-vinda, estamos na página... Ih, não tem página mais, 294, eu acho. 93, 94, 95, eu acho. Em 2002, em Profecias do Pai Rico, aconselhou que nos preparássemos para uma quebra de mercado financeiro. Em 2006, Robert uniu forças com Donald Trump para escrever Nós Queremos Que Você Fique Rico, um livro inspirado pela preocupação de ambos com o encolhimento da classe média norte-americana. Robert continua sendo um defensor apaixonado da importância e do poder da educação financeira. Hoje, na esteira do fiasco do financiamento de alto risco, do recorde de retomadas de imóveis pelos bancos e do colapso econômico global que ainda nos rodeia, suas palavras não são só proféticas, mas esclarecedoras. Muitos céticos passaram a acreditar nisso. Na preparação da reedição do livro Independência Financeira, Robert percebeu duas coisas: que sua mensagem e ensinamento resistiram o teste do tempo e o cenário do investimento. E que o cenário de investimentos, o mundo em que os investidores operam, mudou drasticamente. Essas mudanças afetaram e continuarão a afetar aqueles que estão no quadrante de investidores e alimentarão sua decisão de atualizar uma parte importante do livro Independência Financeira, capítulo 5, os 5 níveis de investidores. Sumário, introdução. Essa parte não precisa, né? Qual é o seu objetivo? Você lê, Vânia? Ou não? Vamos lá, vamos continuar. Já bebi minha água. Qual é o seu objetivo? O que você quer saber que quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que foi feita à maioria de nós. Tínhamos muitos interesses quando era criança e foi fácil escolher. Se parecia empolgante e arrebatador, eu queria. Eu quis ser biólogo marinho, astronauta, marinheiro, oficial náutico, piloto, jogador de futebol. Tive a sorte de alcançar 3 desses objetivos oficiais dos fuzileiros navais, oficiais náuticos e piloto. Eu sabia que não queria me tornar professor, escritor ou contador. Não queria ser professor porque não gosto de escolas. Não queria ser escritor porque fui reprovado 2 vezes em inglês. E desisti do meu MBA porque não suportava contabilidade. Ironicamente, agora que cresci, me tornei tudo o que nunca pretendi. Embora não goste das escolas, hoje sou proprietária de uma empresa educacional. Leciono para todo mundo porque amo ensinar. Mesmo tendo sido reprovado 2 vezes em inglês, porque não sabia escrever corretamente. Hoje sou mais conhecido como escritor. Meu livro, Rich Dad, Poor Dad, ficou na lista dos best-sellers de Nova York Times por mais de 7 anos. E é um dos 3 livros mais lidos dos Estados Unidos. Os únicos livros que estão na frente são The Joy of Sex, de Alex Comfort, e o The Ruthless Travers, do Scott Pett. Acrescentamos mais uma ironia. Pai Rico, Pai Pobre e o meu jogo de tabuleiro, Cash Flow, são sobre contabilidade. Outro assunto com o qual tive que lutar. Mas o que isso tem a ver com a pergunta, qual é o seu objetivo de vida?
A resposta está na simples, mas profunda afirmação de um monge vietnamita. O caminho é o objetivo. Em outras palavras, o objetivo é encontrar o seu caminho. Não é a sua profissão, quanto dinheiro faz, seus títulos ou seu sucesso e fracasso. Encontrar o seu caminho significa descobrir sua missão na Terra. Qual é o seu propósito de vida? Por que essa dádiva chamada vida lhe foi dada? E qual é o dom que você o dom com que você a retribui? Olhando para trás, sei que frequentar a escola não se tratava de encontrar o caminho na vida. Passei 4 anos na escola militar, estudando, treinando para ser um oficial náutico. Se tivesse construído uma carreira navegando para o Statoil em seus petroleiros, nunca teria encontrado o meu caminho. Se tivesse ficado nos fuzileiros ou ido voar em linhas aéreas comerciais, também nunca o teria achado. Se tivesse permanecido como oficial náutico ou me tornado um piloto comercial, nunca teria me tornado um autor internacional de um best-seller, sido convidado à Oprah, escrito um livro de Donald Trump ou começado uma empresa global de educação que ensine empreendedorismo e investimento em todo o mundo. Encontre o seu caminho. Este livro, Independência Financeira, é importante porque trata de encontrar o seu caminho na vida. Como você sabe, muitas pessoas são programadas desde cedo na vida para ir para a escola e arrumar um emprego. A escola ensina a encontrar um trabalho nos lados E e A do quadrante, não ensina a encontrar o seu caminho. Percebi que existem pessoas que, no começo das suas vidas, não sabem exatamente o que farão. Crescem pensando que tornarão médicos, advogados, músicos, golfistas ou atores. Todos ouvimos sobre crianças prodígio com talentos excepcionais. Contudo, você pode notar que esses são profissionais, não necessariamente caminhos. Então, como alguém encontra o seu caminho? A minha resposta é: olha que importante. Ele não está dizendo que é. Ele está dizendo que essa é a resposta dele. É o ponto de vista dele, né? A minha resposta é: eu gostaria de saber. Se pudesse agitar minha varinha mágica para que você encontrasse magicamente o seu, eu faria. Como não tenho uma varinha mágica, nem posso lhe dizer o que fazer. O melhor que posso fazer é lhe falar o que fiz. E o que fiz foi seguir a minha intuição, meu coração e ter coragem. Por exemplo, em 73, voltando da guerra, quando meu pai, pobre, sugeriu que eu retornasse à escola, tirasse notas altas e trabalhasse para o governo, o meu cérebro ficou paralisado, o meu coração pesado, e a minha determinação dizia: de maneira alguma. Quando ele sugeriu que eu conseguisse meu antigo emprego de volta, ou me tornasse piloto comercial novamente, minha mente, meu coração e minha determinação disseram não. Sabia que estava recusando navegar e voar, mesmo sendo boas profissões e que pagavam muito bem. Em 73, aos 26 anos, eu tinha crescido. Tinha seguido o conselho dos meus pais e ido para a escola, recebido o meu diploma e tinha 2 profissões, uma licença de oficial náutico e uma para voar. O problema era que aqueles eram empregos e sonhos de uma criança. Aos 26, era maduro bastante para saber que educação é um processo. Por exemplo, quando queria ser um oficial náutico, fui para a escola de formação. E quando quis aprender a voar, fui para a escola de voo, um processo de 2 anos para formar pilotos. Estava cauteloso a respeito do meu processo educacional seguinte. Eu queria saber o que estava me tornando antes de começar. Escolas tradicionais tinham sido boas para mim. Eu tinha exercido as profissões dos meus sonhos de criança. Alcançar a vida adulta era confuso, porque não havia alguém dizendo: este é o caminho. Eu sabia o que eu não queria fazer, mas não sabia o que eu queria. Seria bem simples se eu desejasse uma nova profissão.
Se quisesse ser um médico, iria para a faculdade de medicina. Se desejasse ser advogado, cursaria direito. Mas eu sabia que havia mais vida do que apenas ir para a faculdade, para a universidade, obter outro diploma de graduação. Não recebi isso na época, não percebi isso na época. Aos 26 anos, estava procurando o meu caminho, não a minha própria profissão. Uma educação diferente. Em 73, meu último ano, voando pelos fuzileiros navais, quando aterrissei perto de casa, no Havaí, sabia que queria seguir os passos do pai rico. Ainda na Marinha, me inscrevi em cursos de imóveis e negócios de fim de semana, me preparando para virar empresário do quadrante D e I. Ao mesmo tempo, por recomendação de um amigo, ingressei em um curso de desenvolvimento pessoal, esperando encontrar quem eu realmente era. O curso de desenvolvimento pessoal não segue um padrão convencional de educação, porque eu não buscava créditos nas disciplinas. Eu não sabia o que aprenderia, assim como quando entrei no curso de imóveis. Tudo que eu sabia era que havia chegado a hora de fazer um curso para me encontrar. No meu primeiro final de semana do curso, a instrutora desenhou este diagrama simples no quadro negro. Alguém tira foto e coloca lá no grupo? São esferas, né? Espiritual, emocional, mental e físico. Com o diagrama completo, a instrutora se virou e disse, a instrutora, para nos tornarmos um ser humano integral, precisamos de educação física, mental, emocional e espiritual. Ao ouvir sua explicação, ficou claro para mim que a escola tradicional tratava prioritariamente de desenvolver mentalmente os alunos. E por isso que muitos estudantes que vão bem na escola não fazem no mundo real, especialmente no mundo do dinheiro. Conforme o curso avançava pelo fim de semana, descobri por que eu não gostava das escolas. Percebi que amava aprender, mas odiava a instituição. A educação clássica é um ótimo ambiente para os alunos A, que é os que querem trabalhar para os outros, né? Mas não era o contexto para mim. O ensino tradicional destruiu meu espírito, tentando me motivar com a emoção do medo de cometer erros, de falhar e de não encontrar um trabalho. Eles me programaram para ser empregado no quadrante E ou A. Percebi na educação convencional não é o lugar para a pessoa que deseja ser um empresário nos quadrantes D e I. O ano passado aconteceu uma coisa, a minha filha teve uma prova de filosofia e o professor considerou errado uma questão dela. E aí, quando ela foi questionar, ela falou assim, mas aqui era para falar o meu ponto de vista. Ele falou, não, era para você escrever o que eu escrevi no quadro. Aí ela falou para ele, professor, essa aula é de filosofia, é para o senhor me ajudar a pôr para fora o que eu entendo desse assunto. E este é o meu ponto de vista, baseado em tudo que o senhor escreveu no quadro. Aí ele pediu uns dias para ele analisar e ele corrigiu a prova. Mas olha só, ela se posicionou, né? Onde já se viu, o cara queria Ctrl-C, Ctrl-V. Mas se ele não resolver... Ai, meu Deus. Para você ver o nível dos professores, né? Você vê, e não é uma Meu escola Deus, bobinha, né? Dá até medo. Não é uma escola bobinha. E pelo que a gente soube, ele foi demitido. O novo diretor fez um... Graças a Deus. Isso que eu falo, quem tem filho hoje na escola tem que estar atento, porque senão eles vão entrar de um jeito e sair de outro. Pior, né? Bem pior. Condicionados, né? Condicionados. E eu acompanho, né? Eu faço questão de acompanhar a minha, mas ela não precisa mais que eu estude com ela, às vezes é só uma revisada, só um conteúdo mais denso, né? Mas eu sempre estou no mesmo ambiente, vendo, ouvindo o que ela está falando e trazendo outras consciências, né? Que bom. Agora imagina, e as crianças que estão sendo ensinadas só a copiar do quadro? Pode ser por isso que muitos empresários nunca terminaram a escola, como Thomas Edison, fundador de General Electric, Henry Ford, o da Ford Motors Company, Steve Jobs, da Apple, Bill Gates, da Microsoft, Walt Disney, da Disneylândia, e Mark Zuckerberg, não é, como que é o nome dele? Zuckerberg, né? Zuckerberg.
Do Facebook. Facebook. No decorrer do dia, conforme a instrutora se aprofundava naqueles 4 tipos de desenvolvimento pessoal, percebi que gastei a maior parte da minha vida em ambientes educacionais muito rígidos. Depois de 4 anos em uma academia militar masculina e de 5 anos como piloto da Marinha, eu estava exatamente forte em termos emocionais e espirituais. Como piloto da Marinha, era forte mentalmente, fisicamente, mas só tinha desenvolvido um lado masculino. Não tinha um lado delicado de uma energia feminina. Olha, ele fala de energia. Afinal, muito retreinado para ser oficial de fuzileiros navais. Emocionalmente estável, sob pressão, preparado para matar e espiritualmente preparado para morrer pelo meu país. Se já viu o filme Top Gun, Ex-Asas Indomáveis, estrelado por Tom Cruise, tem uma ideia do universo masculino e da bravata de pilotos militares. Amo aquele universo. Eu estaria bem. Era uma realidade atualizada de cavaleiros e gladiadores. Não era para covardes. Oi. No seminário, mergulhei nas minhas emoções e rapidamente atingi o meu espírito. Eu chorei muito. Porque tinha muito pelo que chorar. Tinha feito e visto coisas que ninguém nunca deveria ser convidado a fazer. Durante o seminário, abracei um homem, algo que nunca tinha feito antes, nem com meu pai. Olha que triste, mais de 26 anos. No domingo à noite, estava difícil de deixar aquele workshop de desenvolvimento pessoal. O seminário foi um ambiente gentil, acolhedor e franco. Na segunda de manhã, foi um choque ser cercado por pilotos egoístas, dedicados a voar, matar, morrer pelo seu país. Depois daquele seminário do fim de semana, eu sabia que era hora de mudança. Sabia que me desenvolver emocionalmente e espiritualmente como uma das pessoas mais amáveis, gentil, compassiva, era a coisa mais difícil que eu poderia fazer. Isso foi de encontro a todos os meus anos na academia militar e na escola de voo. Nunca retornei para a educação tradicional novamente. Não desejava estudar para atingir determinada graduação, boas notas, promoções ou diploma de novo. A partir de então, se frequentasse um curso ou escola, seria para aprender e me tornar uma pessoa melhor. Não estava perseguindo graduações, notas ou diplomas. Crescendo em uma família de professores ou suas notas de ensino médio. A universidade que me formou e as pós-graduações eram tudo. Como as medalhas e fitas no peito de um piloto da Marinha. Pós-graduações e escolas renomadas eram status e listas de educadores usavam nas suas mangas. Em suas mentes, as pessoas não haviam terminado o ensino médio, eram sujas, almas perdidas da vida. Os que tinham mestrado olhavam com superioridade o que eram apenas bacharéis. Aqueles com titulação de PhD eram reverenciados. Aos 26 anos, eu sabia que nunca mais voltaria àquele mundo. Observação. Nota do editor. Em 2009, Robert recebeu um PhD honoris causa em empreendedorismo do Teatro São Ignacio de Loyola, em Lima, no Peru. Os outros poucos recebedores deste prêmio são líderes políticos, como o ex-presidente da Espanha, José Luís Rodrigues Zapatero. Encontrando o meu caminho. Sei que alguns de vocês estão perguntando agora por que ele está gastando tanto tempo falando de cursos educacionais que fogem ao padrão. A razão é que esse primeiro seminário de desenvolvimento pessoal reavivou o meu amor pelo aprendizado, mas não aquele pregado na escola. Assim, o seminário acabou, me tornou viciada em seminários, indo a vários, descobrindo mais sobre conexão entre meu corpo, minha mente, minhas emoções e meu espírito. Quanto mais estudava, mais curioso ficava sobre a educação tradicional. Comecei a fazer perguntas como: por que tantas crianças odeiam a escola? Por que tão poucas gostam? Por que há tantas pessoas altamente instruídas e mal-sucedidas no mundo real? A escola prepara você para o mundo real? Por que odeio escolas? Por que odeio, né? Mas amo ensinar. Por que a maioria dos professores é pobre? Por que as escolas nos ensinam tão pouco sobre dinheiro?
Essas perguntas me levaram a me tornar um estudante da educação fora do muro sagrado, dos muros sagrados do sistema escolar. Quanto mais estudava, mais entendia o que eu gostava de escolas, o que eu não gostava e por que elas não são úteis para a maioria dos seus alunos, mesmo aqueles nota A. A minha curiosidade tocou meu espírito e me tornou um empresário educacional. Se não fosse por essa curiosidade, talvez nunca tivesse me tornado escritor, desenvolvedor de jogos educativos. A minha educação espiritual me conduziu ao meu caminho na vida. Parece que nosso caminho não é encontrado na nossa mente. O nosso caminho está no nosso coração. Isso significa que uma pessoa não consegue encontrar o seu caminho no ensino convencional. Tenho certeza de que muitas conseguem. Estou apenas dizendo que não terei feito na escola tradicional. Porque o caminho é importante. Você consegue ler agora, Vânia? Consigo. Aquela hora eu comecei a ler com meu microfone fechado. Bom, eu tô com alguma coisa no meu olho e ele fica ardendo agora, menina. Ai, ai. Bom, Eu não sei vamos lá. se o espelhinho que eu tava usando que caiu e irritou, mas ele fica. Por que um caminho é importante? Todos nós conhecemos pessoas que ganham muito dinheiro, mas odeiam seu trabalho. Também conhecemos muitas que ganham pouco e também detestam o que fazem. E conhecemos ainda aquelas que só trabalham por dinheiro. Um colega de classe da Academia da Marinha Militar também percebeu que não queria passar a vida no mar, em vez de navegar pelo resto da vida. Ingressou na Faculdade de Direito após a formatura na Academia Militar, gastando 3 anos antes de se tornar advogado e virar um autônomo do quadrante A. Morreu com 50 e poucos anos. Ele se tornou um advogado muito bem-sucedido, mas infeliz. Como eu, tinha duas profissões aos 26 anos. Embora odiasse ser advogado, seguiu a carreira porque tinha família, filhos, um financiamento imobiliário e contas a pagar. Um ano antes de morrer, eu o encontrei em uma reunião da turma, em Nova York. Era um homem amargo. Tudo o que faço é ir atrás de caras ricos como você. Não me pagam nada. Odeio o que faço e as pessoas para que trabalho. Por que não faz outra coisa? Perguntei. Não posso parar de trabalhar. A minha primeira filha está entrando na faculdade. Ele morreu de infarto antes que ela concluísse a graduação. Ele ganhou muito dinheiro com seu treinamento profissional, mas era emocionalmente irritado espiritualmente morto, e logo seu corpo o acompanhou. Sei que esse é exemplo extremo. Muitas pessoas não odeiam tanto o que fazem quanto o meu amigo. Porém, isso mostra o problema de quando uma pessoa está atada a uma profissão e não consegue encontrar seu caminho. Para mim, esta é a deficiência da educação clássica. Milhões de pessoas saem da escola só para se tornar prisioneiras do trabalho dos quais não gostam. Elas sabem que algo foi perdido nas suas vidas. Muitos são também pegos na armadilha financeira, ganhando somente o suficiente para sobreviver, querendo ganhar mais, mas sem saber como fazê-lo. Sem consciência dos outros quadrantes, muitas pessoas voltam para a escola e procuram novas profissões ou salários maiores no quadrante A, no quadrante E ou A, ignorando o mundo dos quadrantes D e I. Meu motivo para ser professor. A razão principal por eu, por eu ter me tornado um professor do quadrante D era o desejo de possibilitar a educação financeira. Queria deixar essa educação acessível para qualquer um que desejasse aprender, independente de quanto dinheiro tem ou de um boletim mediano. E é isso que o Rick Dead começou com o jogo Clashful. Esse jogo pode ensinar em lugares nos quais eu nunca poderia ir. A beleza do jogo é que ele foi desenvolvido para que pessoas ensinem pessoas.
Não são necessários um professor ou uma sala de aula. O jogo Cashflow já foi traduzido em mais de 16 idiomas, atingindo milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, o RicDad oferece cursos de educação financeira, bem como treinadores e mentores para auxiliar as pessoas a se tornarem financeiramente proficientes. Os nossos programas são especialmente importantes para qualquer um que deseje evoluir dos quadrantes E e A para os D e I. Não é garantia de que todos irão para os quadrantes D e I, contudo, saberão acessá-los se quiserem. Temos que procurar esse jogo, hein? Mudar não é fácil. Para mim, mudar do quadrante não foi fácil. Foi um trabalho mentalmente árduo, principalmente das perspectivas emocional e espiritual. Tendo crescido em uma família de empregados altamente instruídos do quadrante E, eu carregava seus valores sobre educação, emprego seguro, benefícios e assistência governamental. De muitas maneiras, os valores da minha família dificultaram a minha transição. Tive que me livrar dos seus conselhos, preocupações e críticas sobre me tornar empresário e investidor. Alguns dos valores que tive que extirpar foram: você, você precisa de um emprego, mas você precisa de um emprego. Você está assumindo muitos riscos. E se você falhar? Apenas volte para a universidade e faça um mestrado. Torne-se médico, eles ganham muito dinheiro. Os ricos são gananciosos. Até hoje, a minha mãe me manda: filha, você é tão inteligente, você não acha que você tinha que fazer um concurso? Até hoje, a minha mãe fala. Eu tô vendo aqui o tanto de conselho errado que eu dou para os meus sobrinhos, meu Deus. Já pensou? Ai, que horror. Eu falo isso para eles. Manda o link, ainda manda o link do concurso, né? Minha mãe manda o link do. Minha mãe manda: filha, esse aqui, ó, eu tenho certeza que você passa. Tenho certeza que você passa. Porque, assim, já tinham essa intenção de que eu fosse uma pessoa concursada, né? Isso. Meu marido, minha mãe, meu marido é, afinal de contas. E aí eu tenho um cunhado que estuda para concurso há muitos anos. E na época ele ainda não era concursado. E aí a gente fez uma prova, eu e ele, para a mesma coisa. Ele estava 3 anos estudando e eu estava 4 meses estudando. Eu passei a primeira fase e ele não. Então, Tudo ali, apertou um botão no meu marido que eu, não, você tem que, gestor governamental ganha não sei quantos mil por mês, faz de novo. mas a minha preocupação é a seguinte, dos jovens de hoje, eles não querem estudar, não querem fazer o concurso e também não se preocupam em ter esse autoconhecimento, em aprender sobre mente, sobre ele mesmo. Está todo mundo muito largado, então está pior um pouco, né? É. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Continuando nos outros valores que ele teve que estipar. Por que o dinheiro é tão importante para você? O dinheiro vai torná-lo, não vai torná-lo feliz. Viva sempre abaixo das suas posses. Busque segurança. Não siga seus sonhos. Essa é difícil. Vamos. Dieta e exercícios. Menciono os desenvolvimentos emocional e espiritual porque são fundamentais para uma mudança de vida definitiva. Por exemplo, raramente funciona dizer a uma pessoa com excesso de peso: simplesmente coma menos e se exercite mais. Fazer dieta e exercícios pode ser mentalmente lógico, mas muitas pessoas acima do peso não comem porque estão famintas. Elas comem para eliminar o vazio emocional em suas almas.
Quando uma pessoa inicia um programa de exercício e dieta, está apenas trabalhando sua mente e seu corpo. Sem um desenvolvimento emocional e espiritual forte, aquela pessoa acima do peso pode seguir uma dieta por 6 meses e perder muitos quilos, só para eles voltarem até em mais quantidade depois. O mesmo é verdadeiro para a troca de quadrante. Dizer a si mesmo, vou me tornar o empresário do quadrante D. É tão leviano quanto um fumante dizer, amanhã vou parar de fumar. Fumar é um vício físico causado por questões emocionais e espirituais. Sem o suporte emocional e espiritual, um fumante permanecerá viciado para sempre. O mesmo explica o alcoolismo, a ninfomania e a oniomania. Muitos vícios são tentativas de encontrar a felicidade na alma das pessoas. É por isso que minha empresa oferece cursos para a mente e o corpo, mas também treinadores e mentores para auxiliar as transições emocionais e espirituais. Algumas pessoas são capazes de seguir a jornada sozinhas, mas não sou uma delas. Sem um treinamento como a do meu pai rico, ou do meu aliás, sem um treinamento como o do meu pai rico e um árrimo como o da minha mulher, Kim, nunca teria conseguido. Muitas vezes eu quis largar tudo e desistir. Se não fosse Kim ou pelo meu pai rico, eu me teria resignado. Porque Deixa eu só trazer o significado de oniomania aqui. Você sabe o que é oniomania? É o vício não. pela compra. Eu sou viciada em comprar, compra compulsivamente. Ela Olha só. não sabe no supermercado comprar um leite, ela tem que comprar 20. Tá? Entendi. Você pode continuar lendo, Kátia? Posso. Já é aqui porque estudantes fracassam? Isso, porque né? isso. Porque estudantes fracassam. Olhando para o diagrama novamente, é fácil perceber porque tantos estudantes fracassam no mundo do dinheiro. Espírito, emoção, mente, corpo. Uma pessoa pode ser altamente instruída do ponto de vista mental, mas se não for emocionalmente educada, seu medo vai frequentemente frear o seu corpo para o que deve fazer. É por isso que muitos alunos ficam presos na paralisia analítica, estudando cada pequeno detalhe, mas engessados. Essa paralisia analítica é causada pelo nosso sistema educacional, que pune os alunos que cometem erros, que se pensar sobre isso, estudantes apenas são porque quase não erram. O problema com essa trava emocional é que no mundo real, as pessoas que agem são as que cometem mais erros e aprendem com eles a vencer o jogo da vida. Veja os ex-presidentes Clinton e Bush. Clinton não admitia suas relações sexuais. Bush, os erros que cometeu durante seu mandato. Errar é humano, mas mentir sobre os atos é crime, conhecido como perjúrio. Quando criticado por errar 1014 vezes antes de criar a lâmpada elétrica, Thomas Edison disse: não falhei 1014 vezes. Descobri com sucesso o que não deu certo em 1041 ocasiões. Em outras palavras, a razão para muitas pessoas falharem em alcançar o sucesso é que falham em errar vezes suficientes. Observando o diagrama mais uma vez, uma das razões para que muitas pessoas se agarrem aos seus trabalhos seguros é a lacuna na educação emocional. Elas deixam o medo reprimi-las. Uma das melhores coisas da Escola Militar dos Fuzileiros Navais é que aquelas organizações gastavam muito tempo desenvolvendo os jovens espiritual, emocional, mental e fisicamente. Embora fosse uma educação difícil, era completa, nos preparando para um trabalho desagradável. Criei o jogo Cash Flow, o que educa
a pessoa por inteiro. O jogo é uma ferramenta de ensino melhor do que ler e escrever. Ou escrever. Simplesmente porque envolve corpo, mente, emoção e espírito do jogador. Ele foi desenvolvido para jogadores errarem tanto quanto possível com o dinheiro do jogo. E então, aprenderem com seus erros. Para mim, esta é a maneira mais humana de aprender sobre dinheiro. O objetivo é o caminho. Hoje, existem centenas de clubes cash flow pelo mundo. Esses clubes são importantes porque são uma luz no fim do túnel, uma estação de parada no caminho da vida. Ao ingressar em um clube cash flow, conhecerá pessoas como você, comprometidas em realizar mudanças. Não apenas falar sobre elas. Ao contrário da escola, não se exige um passado acadêmico de sucesso. Tudo o que lhe é perguntado é sobre o sincero desejo de aprender e propiciar transformações. No jogo, você cometerá inúmeros erros em diferentes situações financeiras e aprenderá com eles usando o dinheiro do jogo. Os clubes cash flows não são para os que querem enriquecer rapidamente. Eles auxiliam em longo prazo as pessoas que querem mudança emocional, espiritual, física e financeiramente. Todos nós transformamos e evoluímos em diferentes níveis de velocidade. Assim, você é incentivado a seguir seu ritmo. Depois de jogar com outras pessoas algumas vezes, você terá uma ideia melhor de qual deverá ser seu próximo passo e de qual ativo das 4 classes, negócios, imóveis, ativos de papel ou commodities, é o melhor para você. Resumo: encontrar o caminho de alguém não é necessariamente fácil. Ainda hoje não sei realmente se estou ou não no meu. Olha isso, como a gente se cobra. O cara conquistou tudo isso, tem um best-seller e ainda não sabe se ele está no caminho dele. Como você sabe, todos nos sentimos perdidos às vezes e nem sempre é fácil encontrar o caminho de volta. Se você sente que não está no quadrante ou no caminho adequado, eu encorajo a ouvir o seu coração para encontrá-lo. Você pode perceber que é a hora de mudar se estiver fazendo afirmações para os seguintes. Olha isso. Você pode perceber se é hora de mudar se estiver fazendo a afirmação como as seguintes. Estou trabalhando com pessoas apáticas, amo o que faço, mas gostaria de ganhar mais dinheiro. Mal posso esperar pelo fim de semana, eu quero fazer do meu jeito. Já é hora de parar. Alguém disse sim? A minha irmã é uma monja budista. Seu caminho é apoiar o Dalai Lama, uma escolha que não gera riquezas. Porém, embora ela receba pouco, não significa que seja uma monja pobre. Ela tem seu próprio imóvel, que aluga e investe em ouro e prata. Sua força de espírito e sua mente financeiramente educada permitem que siga seu caminho, sem um voto de pobreza. De muitas maneiras, era até bom se eu fosse rotulado de estúpido na escola. Embora emocionalmente dolorosa, essa dor possibilitou que eu encontrasse o meu caminho como professor. E igual a minha irmã, a monja, não é porque sou professor que isso significa que devo ser pobre. Repetindo o que Tim Netham disse, o objetivo é o caminho. Em que quadrante você está? O quadrante cash flow é uma maneira de categorizar as pessoas conforme sua fonte de renda. Se eu só colocar aqui um bem laranjão, bem diferente. Na internet, deixa eu contar isso aqui para vocês. Na internet, eles ensinam o significado dessas cores na hora de fazer a marcação do livro, né? Vocês veem que o meu tem várias cores, né? E aí, eu assisti aquilo e falei, gente, até nisso estamos sendo condicionados, né? Eu não escolho mais a minha cor. Mas aí eu resolvi falar para minhas filhas e falei, deixa eu mostrar aqui o que eu aprendi, quero ver a opinião de vocês. Cada cor dessa significa uma coisa.
E aí eu vou explicar o que cada uma significa. Aí a minha mais velha falou, mas eu já tenho os meus significados. Aí eu falei, filha, era tudo que eu precisava ouvir. Então, até nisso a gente está indo na maré, né? O que faz sentido para você ser o azul? O que faz sentido ser o verde? Porque a gente chegou numa era que eu vou com a maré. Eu vou. Por que o azul é para dados? Porque todo mundo põe para dados. Então, a gente para de pensar e a gente para de olhar para a nossa identidade, os nossos significados, né? Enfim. Você é financeiramente independente? Se sua vida financeira chegou a um impasse, independência financeira foi escrita para você. Se quiser assumir o controle do que faz hoje para mudar seu destino, ele irá ajudá-lo a traçar seu caminho. Este é o quadrante cash flow. As letras em cada quadrante representam E de empregado, A de autônomo ou pequeno empresário, D de dono de grandes empresas e I de investidor. Cada um de nós se enquadra em pelo menos um dos 4 setores do quadrante. A nossa posição é determinada pela procedência do nosso dinheiro. Muitos de nós são assalariados, enquanto outros trabalham por conta própria. Empregados e autônomos se encontram do lado esquerdo do quadrante. O lado direito destina-se aos indivíduos cuja renda e origem das empresas de investimentos que possuem. O quadrante cash flow é uma maneira de categorizar as pessoas conforme sua fonte de renda. Cada setor dentro do quadrante é único e as pessoas dentro de cada um deles compartilham características comuns. Os quadrantes vão ajudá-lo a descobrir onde está e a traçar um caminho para seguir no futuro, conforme escolhe a sua própria estrada para a independência financeira. Embora ela possa ser encontrada em todos os 4 quadrantes, as habilidades D e I, de dono de grandes empresas e investidores, vão levá-lo aos seus objetivos finais mais rapidamente. A E, de empregado de sucesso, precisa se tornar um I, de investidor bem-sucedido para garantir sua segurança financeira durante a aposentadoria. O que você quer ser quando crescer? Este livro, sobre vários aspectos, é a segunda parte do meu livro, Pai Rico, Pai Pobre. Para os que não leram Pai Rico, Pai Pobre, ele discorre de... Não vou ler porque é o que a gente está lendo. O conselho do pai pobre. Conforme eu crescia, o meu pai instruído, porém pobre, sempre me aconselhou: vá à escola, tire boas notas e encontre um emprego seguro. Ele recomendava um estilo de vida que se assemelhasse a esse. O pai rico aconselhava que eu me tornasse empregado com uma renda alta ou um A, de autônomo, como médico, advogado ou contador. Meu pai pobre se preocupava bastante com salário estável, benefício, segurança e de um emprego formal. Por isso, ele era um funcionário bem remunerado do governo, era secretário de Educação do Estado do Avaí. O conselho do pai rico. Meu pai rico, meu pai de poucas letras, mas rico, dava conselhos muito diferentes. Ele dizia: vá à escola, se forme, monte seu negócio, se torne um investidor bem-sucedido. Ele estava recomendando um estilo de vida que se assemelhe a esse, de dono de empresas e investidor, né? Este livro é sobre processo mental, emocional, educacional que eu vivenciei ao seguir o conselho do meu pai rico. A quem este livro se destina? Esse livro foi escrito para pessoas que estão dispostas a mudar de quadrante, especialmente que estão na categoria de empregado e autônomo, que pretendem passar para donos de grandes empresas e investidores. Este livro é para pessoas que estão prontas para ultrapassar barreiras de segurança de emprego e começar a busca da segurança financeira. Esse não é um caminho fácil de seguir, mas no final da estrada, a independência financeira faz a viagem valer a pena. Quando eu estava com 12 anos, meu pai rico me contou uma história simples que guiou a minha fortuna e a liberdade financeira. Era a sua maneira de explicar a diferença entre o lado esquerdo do quadrante do cash flow e o empregados e autônomos e o lado direito. A história era assim. Era uma vez um vilarejo, um lugar excelente para se viver, exceto por um problema. Só tinha água quando chovia.
Para resolver esse problema de uma vez por todas, os anciões do vilarejo decidiram organizar uma concorrência para contratar a entrega da água no vilarejo diariamente. 2 pessoas se ofereceram para realizar a tarefa e os anciões deram a ambas a concessão de serviço. Eles acreditavam que a competição garantiria preços baixos e a oferta de fornecimento de uma reserva de água. O primeiro dos 2 concorrentes que ganhou a concessão, Ed, imediatamente de aço, galvanizava ganhar dinheiro, pois corria de manhã, da manhã à noite, pegando água do lago com seus baldes. Ele os esvaziava com um enorme tanque de concreto que o vilarejo havia construído. Todas as manhãs tinha que acordar antes dos demais para se assegurar que havia água suficiente quando eles quisessem. O trabalho era árduo, mas ele estava feliz por ganhar dinheiro e ter conseguido um dos 2 contratos de exclusividade para o seu negócio. O segundo concorrente vencedor, Bill, desapareceu por um tempo. Ele não foi visto durante meses e o que alegrou o Ed, pois não havia concorrência. Em vez de comprar 2 baldes para competir com o Ed, Bill elaborou um plano de negócios, montou uma empresa, encontrou 4 investidores, contratou um presidente para realizar o trabalho e voltou 6 meses mais tarde com uma equipe de construção. Um ano depois, seu pessoal tinha construído um enorme arqueduto de aço inoxidável de grande volume que ligava o vilarejo ao lago. Na cerimônia de inauguração, Bill anunciou que sua água era mais limpa que a de Ed. Ele sabia que havia reclamações sobre sujeira encontrada na água de Ed. Bill anunciou também que poderia abastecer o vilarejo com água durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ed só podia entregar em dias úteis, porque não trabalhava no fim de semana. Então, Bill anunciou que cobraria por esse serviço altamente especializado pela água, cuja qualidade era mais confiável. 75% menos do que Ed cobrava. O vilarejo, então, aplaudiu imediatamente, correu para a torneira no fim da tubulação construída por Bill. Para competir, Ed baixou sua taxa em 75%, comprou mais 2 baldes, colocou tampas neles e passou a buscar 4 baldes em cada viagem. Para prestar melhor serviço, contratou seus 2 filhos que ajudavam no turno das noites e nos fins de semana. Quando seus filhos foram para a faculdade, ele disse: voltem logo para casa, pois um dia esse negócio pertencerá a vocês. Por alguma razão, seus 2 filhos nunca voltaram. Eventualmente, Ed teve problemas com os empregados e sindicatos. O sindicato pedia maiores salários, mais benefícios e queria que seus empregados buscassem apenas um balde por vez. Enquanto isso, Bill percebeu que aquele vilarejo precisava de água, os outros também deveriam precisar. Ele reformulou seu plano de negócio e partiu para vender seu sistema de entrega rápida e água potável em larga escala e preços baixos em outros vilarejos do mundo afora. Ele ganhava apenas 1 centavo por balde de cada entrega, mas entregava bilhões de baldes e todo aquele dinheiro desaguava em suas contas bancárias. Bill desenvolveu um arqueduto para entregar dinheiro a si mesmo, da mesma forma que a água era entregue aos vilarejos. Bill viveu feliz da vida pelo resto de seus dias. Ed trabalhou arduamente o resto da vida e sempre teve problemas financeiros. Fim. Essa história sobre Bill e Ed me orientou durante anos. Ele me ajudou a tomar decisões. Frequentemente me perguntava: será que estou construindo um aqueduto ou apanhando baldes de água? Estou fazendo um trabalho pesado ou usando a cabeça? As respostas dessas perguntas me tornaram financeiramente independente. E é disso que o livro trata, do que é preciso para se tornar um dono de grandes empresas e um investidor. Destina-se a pessoas que estão cansadas de apanhar baldes e prontas para construir aquedutos para o dinheiro escorrer para dentro, não para fora dos seus bolsos. Este livro se divide em 3 partes.
Parte 1. A primeira fala sobre a diferença fundamental entre as pessoas dos 4 quadrantes e sobre por que algumas delas ficam gravitando em algumas quadrantes e frequentemente ficam estagnadas sem perceber. Vai ajudá-lo a identificar seu quadrante hoje, em qual deseja estar daqui a 5 anos. Parte 2, a segunda parte fala sobre a mudança pessoal e sobre quem você deve ser e não como agir. 3. A terceira parte define 7 passos que deve seguir em direção ao lado direito do quadrante Cash Flow. Compartilhe mais alguns segredos do meu pai rico sobre habilidades necessárias para ser um dono de grandes empresas e um investidor bem-sucedido. Vou ajudá-la a escolher seu próprio caminho para a independência financeira. Em independência financeira, continuo a enfatizar a importância da inteligência financeira. Se quiser atuar do lado direito do quadrante, do lado de dono de grandes empresas e investidores, é preciso ser mais esperto do que escolher ficar do lado esquerdo como um empregador ou um autônomo. Para ser um desenvolvedor, um investidor ou um dono de grandes empresas, você precisa ser capaz de controlar a direção do seu fluxo de caixa que está tomando. Este livro foi escrito para pessoas que estão prontas para deixar para trás a segurança de um emprego e começar a construir seu próprio aqueduto para obter a independência financeira. Estamos na era da informação. Ela oferece mais oportunidades do que nunca para a realização financeira. As pessoas capacitadas para serem donas de grandes investimentos e donas de grandes empresas e investidor é que vão identificar as agarras e agarrar as oportunidades. Para ser bem-sucedido na era das informações, você precisa entender os 4 quadrantes. Infelizmente, as nossas escolas não têm a mentalidade da era industrial, preparando os alunos apenas para o lado esquerdo do quadrante Cash Flow. Se está em busca de novas respostas para entrar na era da informação, então este livro foi escrito para você. Ele não contém todas as respostas, mas nele compartilha experiências pessoais e instrutivas à medida que viaja do lado E e A para o D e I. Meu contexto. As 6 pessoas com quem passo a maior parte do tempo. E aí, para você escrever as 6 pessoas e escrever em que quadrante cada uma delas está. Isso aqui é interessante. Enfim, finalizamos o nosso livro. Aí eu tenho uma pergunta. Quem é você? Quem é, não? Não, para com isso. Aonde você está hoje? Bill ou Ed? Hã? Aonde você está hoje, minha amiga? Minha irmã, onde você está hoje? E talvez, em algumas áreas da vida, você seja Bill e em outras você seja Ed. Mas que tal? Ser só o bonzinho aqui. Que tal ser só Bill? Eu tinha esquecido que ele era o inteligente da história. Que tal? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos preparar nosso espírito, né? Para a gente conseguir tudo, primeiramente, se não tiver com o espírito preparado, se não tiver Deus nos guiando, a gente não consegue. Então, não adianta a gente começar do físico, né? Primeiramente, é o espírito. Exatamente. E eu achei muito legal que ele falar sobre isso aqui no final, né? Muito legal mesmo. Esse equilíbrio, né? Porque não adianta nada eu saber administrar dinheiro se eu não estou preparada emocionalmente para isso. É igual a comida aqui. O que eu mais atendo são mulheres que comem as emoções, por isso estão ganhando peso. Ela não conseguiu dizer não, ela vai lá e come. Ela não conseguiu a mudança que ela queria, ela vai lá e compra. E aí vem o problema financeiro. Também não sabe dizer não, porque quer sempre se encaixar
o que acha que a única forma de ser aceita é fazendo tudo que o outro quer. Aí não diz não. Aí, como não diz não, a pessoa vai e fala assim: ah, me empresta, empresto. É mais um problema financeiro, né? Então, são coisas importantes que a gente precisa olhar, sempre voltando para a mentalidade. Tem um evento que eu faço presencial, que é o Mulheres Renovadas, que a gente fala muito sobre isso. Pensamentos geram sentimentos que geram relações. Não é o contrário. A gente quer ir lá para a academia, mas qual é o sentimento que me impediu de ir antes? Quais são os pensamentos que eu tenho sobre isso de verdade? Talvez seja que é besteira, é supérfluo, né? Estou gastando dinheiro. Bem, aí tem que olhar para esse pensamento para poder gerar um novo pensamento, para a partir daí ter um novo sentimento e gerar ação melhor. É muito importante. Mente é muito importante. Certo, meus amores? Aí, segunda-feira, a gente começa a Bíblia das Vendas. Já está? Segunda, a gente começa. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente falou sobre dinheiro, a gente vai vir agora para as vendas, e aí depois a gente vai para o próximo passo, que eu não vou contar. Pronto, falei, tô levíssima. Maravilha. Né? Certo, querida? Gente, foi um prazer estar com vocês. Estou muito orgulhosa do nosso projeto. Estamos no último dia do mês, finalizando já o primeiro livro. Eu gostaria demais que tivesse mais gente aqui, mas é tudo de acordo com a vontade de Deus. Tenho certeza que nos próximos meses a gente vai aumentar esse fluxo. E vamos que vamos. Eu sei que nem teve dia que não foi fácil, teve dia que vocês não conseguiram estar aqui ou não conseguiram estar 100% entregues ou vieram muito cansadas. Então, parabéns. Se reconhece, parabéns. Eu ouvi alguém falar assim, eu nunca li um livro inteiro. Olha que lindo o processo de ter lido o primeiro livro do ano, no primeiro mês do ano. Então, se a gente manter um ritmo de um livro por mês, a gente lê 12 livros juntas esse ano, né? Então, é um projeto muito lindo e que só vai trazer expansão de mente. Só vai trazer expansão de mente. E eu quero só reforçar o finalzinho aqui, que ele fala sobre seminários, eventos. Quando lançar alguma coisa, faz não é um esforço, não, porque eu não quero que você vá na dificuldade, mas toma uma decisão de participar, porque vida é um jogo. Ontem eu liguei para uma de vocês, né, que está participando, e aí me falou assim, ela não está aqui agora, mas vai assistir o gravado. Ela falou assim, nossa, mas me deu um gás tão grande essa leitura, transformou minha mente de um jeito que eu vesti um blazer no calor da minha cidade e fui fazer uma visita, que fazia tempo que eu não fazia isso, e eu vendi R$600. 600 em uma visita. E ela falou que quando eu cheguei lá, ela precisava tanto daquela visita. Então, ela entendeu o movimento, a ação, movimentou de alguma forma a mente e o comportamento dela. E eu espero que tenha feito o mesmo com vocês. Viu? Espero de verdade. Hoje é o fechamento do nosso mês. Não deixe para o último minuto. É muito importante você ter essa prioridade, né? De fazer o quanto antes. Na verdade, já era para estar feito, né? Mas não pule mês, sabe? Não pule. Quando a gente começa a aceitar não fazer, a gente começa a aceitar se diminuir. Não estou falando disso por conta da minha produção ou algo do sentido. Eu estou falando para que você possa conquistar a renda extra que você deseja, ou até fazer disso uma renda principal. É preciso constância. Vai ter dia que você não vai estar tão bem, mas aí você faz de uma forma mais leve, mais fácil. Agora, não deixe de fazer. É igual academia. Se você pula um mês, o negócio fica esquisito para voltar. Fica difícil para voltar. Então, vai trabalhando isso e vai crescendo. E vai crescendo. Né? Eu também recebi um depoimento ontem, que eu saí ligando para alguns de vocês, e aí falou assim, nossa, aquele negócio do pedido de 25% sou eu. Só que eu estava no 30%. Eu ficava lá, fiquei a vida inteira nos 30%. Mas aí eu também nunca fiz 25%,
que ó, que bom, mas eu nunca cresci. E aquilo ali mexeu comigo. Como assim? Eu tô a vida inteira nos 30%, eu vou me desafiar para os 35%. Então, é o meu convite para você, que você se desafie, que você saia do ponto A para o ponto B. Mesmo que às vezes o ponto B seja tão pertinho, mas é assim que um dia você vai chegar onde você realmente deseja, fazendo pequenos avanços, né? Degrau por degrau. Tá bom, meus amores? Vamos tirar a foto para registrar o nosso último encontro de janeiro. Ficou diferente. Ah, ficou legal assim. Que coisa assim? Não Não sei, sei. né? Mudou para você também? Mudou. Ah, que legal. Alice, querida, você consegue? A Alice está no meio dos carrões lá, gente. Eu vou tirar, então. Pera lá. Deixa eu ver se for. Nossa, né? Ah, eu olhando para baixo. Vamos tentar mais uma. Eu não faço ideia de onde eu apertei. Se não apertei alguma coisa, não sei. Vai de novo. X, queridas. Agora eu acho que eu olhei para frente. Ah, agora eu fechei o olho. Desisto, gente. Vou mandar ele de olho fechado. Amores, um beijo. Até segunda. Deus abençoe. A partir Beijo. de novo, tá? Porque eu ainda Bom estou final na de função de semana levar. para todos. Amém, Também amém. foi o primeiro livro que consegui assistir todos, né? É? Olha aí. E já começou com um livrão, hein, Luzia? Amém. Amém, amém. E a Luzia, eu chamei. Pode contar, Luzia? Pode? Chamei a Luzia e falei, Luzia, Deus mandou te incomodar, Luzia. Você se prepara que esse ano eu vou mexer com você. E aí a gente está mexendo até na balança, né, Luzia? Com certeza. Luzia começou a fazer caminhada, levou o maridão, me mandou um vídeo. Ela e maridão fazendo caminhada. Colocou meta de eliminar peso. Tá me mandando as fotinhas do prato. Vocês precisam ver. Eu sei tudo que Luzia come. Café da manhã, almoço e janta. E foi, ó, excelente. Levou um susto quando subiu na balança. Não foi, Luzia? É uma coisa muito triste, porque assim, Não precisa eu contar. nunca cheguei nisso, né? Então, assim, depois desse pós-Covid aí, a minha saúde despencou, assim, de dar medo, de dar susto. E, assim, a médica falou, ela me deu um puxão de orelha muito grande. Ela falou, dona Luzia, chegou o momento agora, hoje eu vou mais dar puxão de orelha em você de que fazer exames. Ah O lá, que tá você quer vendo? da vida? Você quer um infarte? Porque arritmia cardíaca você já tem. E é Você quer nova. mudar? Você tem quantos anos, Luzia? Eu tô com 54. Nova. Ela Nova, falou assim: você quer esperar que isso aconteça? Você né? quer daqui um dia você não poder caminhar? É E isso. aí? E Ela aí, olha, falou: a Luzia, quando pesou, levou um susto. E quantas vezes acontece isso com a gente? A gente vai entrando num comportamento, num ciclo que a gente não se olha. E às vezes precisa vir alguém de fora falar assim, vai lá olhar. Vai lá ter a consciência. E aí isso foi muito bom, porque aí trouxe uma alerta para ela. Meu Deus, eu nunca tive nesse peso. Eu não imaginava. Não foi essa frase que você me mandou? não, eu saí de dentro do postinho de saúde, eu gritando assim, mentira, isso é mentira. Eu não acredito, isso é mentira. Essa balança tá errada. Eu saí em pânico, meu marido, o que que foi? O que que foi? E eu falei, não, essa balança tá me mentindo, é mentira. Eu fui em outra balança, a mesma coisa. Então, assim, eu entrei em desespero. E aí, com tudo aquilo que a médica me falou, ela falou, seu coração já tá aí desse problema. Você está com tiroidismo. O que mais você quer esperar para você ter uma mudança? É isso. E aí Deus vem e me cutuca e fala, você vai mexer com outras coisas também na vida de Luzia. E eu Amém.
Falei, Luzia, você se prepara, que Deus mandou te incomodar e eu sou obediente. E aí estamos aí finalizando também a primeira semana de dieta e caminhada da Luzia, gente. Amém. Maravilha. Parabéns, viu? E levou o marido, gente. O melhor para mim foi ter levado o marido, ou seja, a casa vai mudar. Difícil é começar. Começou, não para mais. Não para mais. Então, a consciência, né? Porque quando a gente olha, essa sensação que ela teve ali, mentira, tá errado, isso para o cérebro é muito importante. Porque na hora que ela entendeu que não, olhou na segunda balança, não tá errado, o cérebro fala, meu Deus, chega. Não, como eu não vi? Não, a gente vai resolver isso agora. O cérebro recebe essa mensagem. Liga o alerta do cérebro e ele fala, não, tá certo, vamos mudar. E aí ela tá me mandando os pratinhos, falando, eu não sou nutricionista, né, gente? Estou passando a orientação que eu recebo. Olha, vamos aumentar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, tá faltando isso aqui. E aí ela tá fazendo, cadê a caminhada? Fico cobrando, porque não quero que saia correndo uma maratona. Hoje não. Daqui a um ano você vai estar correndo a maratona. Mas o importante é saúde, né? Porque uma das coisas que mais ouvi de Luzia em 2024 e 2025 foi: estou com problema de saúde, estava doente. Eu falei, não, vamos mudar esse jogo. E Luzia, o que eu estou fazendo com você, eu estou fazendo comigo muito parecido. Tá? Tomei uma decisão em 2026, eu vou descobrir por que eu tenho certos problemas de saúde. Eu não aceito mais. Então, ontem eu tive consulta, segunda eu tenho outra consulta, eu estou fazendo uma varredura para descobrir, porque a vida inteira eu sempre tive alguns problemas de saúde e hoje eu tenho consciência que não, isso não é normal, né? Chega de não olhar para isso. Vamos olhar, vamos curar, vamos descobrir o que é, como é que resolve, para que a partir de agora seja ainda melhor. Eu tenho uma médica que ela é nacional. Ela me falou assim, Luzia, você quer acabar com esse problema? Não é só você trocar sua alimentação. Todos nós tem uma série de vermes que vai parar direto no intestino, ele provoca tudo, ele provoca infecção, ele provoca peso, ele provoca ansiedade, ele provoca vários tipos de coisa. Então, primeira coisa, você vai ter que se agarrar com Deus. Segunda coisa, você vai ter que descobrir qual o tipo de verme que você tem no corpo, na pele, e vai ter que matar ele. Sim. Enquanto